Atenção! O que você está prestes a ver pode mudar tudo o que sabemos sobre vida no universo. O James Webb acabou de confirmar algo que os cientistas da NASA não queriam admitir. O 3I Atlas não é um cometa. E o que ele realmente é vai tirar seu sono. Pessoal, vocês se lembram quando falei sobre objetos estranhos vindos do espaço? Hoje tenho algo que literalmente está deixando os cientistas de Harvard em pânico. Imaginem um objeto que muda de cor sozinho, acelera e desacelera quando quer e ainda por cima está enviando sinais de rádio. Fiquem comigo até o final, porque estamos diante da primeira evidência concreta de tecnologia alienígena. A história do 3I Atlas começou de um jeito bem inocente. Em junho de 2025, os telescópios de busca o catalogaram como apenas mais um cometa vindo de longe, sabe? Uma rocha espacial qualquer que nem merecia tanto destaque. Naquele momento, era só mais um objeto interestelar cruzando nosso sistema solar, algo que a gente já tinha visto antes, como o Oumuamua. Os cientistas não imaginavam o que essa pequena pedra estava prestes a se tornar. Mas se você olhar bem, já havia algo de estranho ali. Ele estava se movendo rápido demais e a trajetória era totalmente anômala. Ninguém desconfiou que isso era apenas o começo do mistério. Mas então, algo impossível aconteceu. Essa rocha, que nem deveria ter uma cauda, começou a desenvolver um brilho inacreditável, como se fosse um cometa superativo. O 3I Atlas, de repente, se transformou em um show de luzes cósmico. E não era só o brilho, era a forma da cauda, que se projetava de uma maneira que desafiava todas as leis da física que conhecemos. É como se você jogasse uma bola na parede e, em vez de voltar, ela continuasse voando para frente, de um jeito que a gravidade simplesmente não fizesse sentido. Já pensou na loucura que é isso? E aqui vem a parte que arrepiou os cientistas de verdade. Um cometa normal, ao se aproximar do Sol, tem sua cauda de gás e poeira empurrada para longe da estrela por causa do vento solar, certo? É como uma vassoura varrendo o chão, a cauda sempre vai para trás, mas o 3I Atlas fez o contrário. Sua cauda brilhante estava apontando diretamente para o Sol. Isso é algo jamais visto, nunca registrado na história da astronomia. É como se a natureza tivesse quebrado suas próprias regras só para esse objeto. Foi aí que a NASA decidiu acionar a arma secreta dela, o telescópio espacial James Webb. Enquanto o Hubble, com toda a sua tecnologia, só via um ponto insignificante, o James Webb revelou a verdade. Ele capturou imagens que mostram o 3I Atlas com detalhes absurdos, uma cauda perfeitamente formada e um brilho não natural. Essa diferença brutal entre o que os dois telescópios viram é a prova de que algo sério e muito diferente está rolando. Você acha que essa é a primeira vez que a NASA esconde uma descoberta assim? Agora, segura a respiração. A cauda do 3I Atlas, vista pelo James Webb, não é de poeira e gás, como nos cometas. A análise inicial mostrou que ela é composta de partículas que reagem de uma forma totalmente diferente à luz solar. É a primeira pista sólida de que estamos lidando com algo mais do que uma rocha. O que mais esses dados estão escondendo? É a pergunta que todos os astrofísicos estão fazendo. E a resposta, meu amigo, é muito mais complexa do que qualquer um imaginou. E aí, sentiu frio na barriga? O que você acha que é essa cauda misteriosa? Uma anomalia da natureza ou o primeiro sinal de algo muito maior? Agora, se segura que vem a parte mais polêmica e que está realmente deixando os cientistas em pânico. O James Webb não só viu o objeto, ele fez uma análise espectral, que é como se fosse um DNA químico da luz que o objeto emite. E o que eles descobriram é absurdo. No início, a luz era amarelo-avermelhada, o que seria normal para uma rocha aquecida, mas de repente começou a piscar em um verde neon pulsante. Essa mudança de cor, do nada, e ainda por cima com essa frequência, isso é algo que a natureza não faz. Pense em uma chama de vela que, do nada, muda para um tom verde esmeralda, piscando no mesmo ritmo. É a primeira pista de que não estamos falando de um fenômeno natural.
Ninguém na comunidade científica queria tocar nesse assunto, mas o Dr. Eva Lobo, um astrofísico respeitadíssimo de Harvard, quebrou o silêncio. Ele foi o primeiro a dizer publicamente que as assinaturas químicas que eles encontraram no espectro não batiam com nada conhecido. O que o James Webb viu não era uma rocha, não era gelo, não era um cometa, era algo completamente novo. E essa declaração foi como jogar uma bomba no meio de uma reunião de família. O pânico e as teorias começaram a se espalhar. A mídia oficial não quis noticiar, mas a internet explodiu. E foi o próprio Dr. Lobo quem fez a análise mais bombástica. Ele e sua equipe, que são especialistas em propulsão, pegaram o espectro de luz do 3I Atlas e o compararam com a assinatura de um motor de plasma. E a compatibilidade, a semelhança entre os dois foi chocante. O espectro do objeto correspondia quase que perfeitamente ao de um motor que consome dióxido de carbono e cianeto para gerar propulsão. Isso não é mais uma especulação, pessoal. São fatos concretos, baseados em dados científicos. A única explicação lógica para o que o James Webb viu é que o 13 Atlas é uma nave e que a cauda brilhante é a exaustão do seu motor. Agora me diz, qual é a chance de uma rocha aleatória ter essa composição química exata? CO2, cianeto e níquel. É como encontrar um motor V8 enferrujado no meio da floresta amazônica. A natureza simplesmente não faz essa combinação. Isso não é uma cometa, é uma máquina, é um motor de propulsão alienígena. Pela primeira vez na história, temos uma prova que não é só um borrão na foto, um testemunho de alguém. É a ciência, a astrofísica, provando que estamos diante da primeira evidência real de tecnologia alienígena. Olha, eu sei que parece coisa de filme, mas não é. Estamos falando de um objeto que viajou pelo espaço interestelar, mudou de cor de propósito, e agora sabemos que ele tem um sistema de propulsão. O que mais esse objeto é capaz de fazer? E por que ele está nos mostrando tudo isso? Você já parou para pensar que ele talvez queira que a gente o veja? Agora, vamos mergulhar na ciência que nos levou à beira do abismo. Como, afinal, funciona um motor de plasma de 10 gigawatts? Pense uma nave espacial. Em vez de queimar combustível, ela usa energia para aquecer um gás até ele virar plasma, que é um estado da matéria superaquecido, cheio de íons e elétrons livres. A nave, então, usa campos magnéticos poderosos para acelerar esse plasma para fora, como se fosse um jato invisível. E o impulso gerado é o que faz a nave se mover. A nossa tecnologia mais avançada já faz isso, mas numa escala ridícula. A potência desse objeto, com 10 gigawatts, é equivalente a toda a energia consumida por uma cidade média, como a Grande São Paulo, em um único momento. É uma força colossal. Mas o que realmente deixou os cientistas de queixo caído foi a receita para esse plasma. Lembra que o Dr. Lobo analisou a composição química? A assinatura espectral do 3I Atlas mostrou uma combinação específica e bizarra: dióxido de carbono, cianeto e níquel. Na natureza, essa mistura não só é rara, como é praticamente impossível de acontecer nesse formato, especialmente em um corpo celeste. É como você encontrar um motor de carro com todas as peças montadas, flutuando no meio do oceano. Não é uma rocha, é um artefato. Vamos fazer uma comparação. Os nossos foguetes, aqueles que a gente vê na TV, são como dinamites que explodem. Eles queimam um monte de combustível de uma vez, fazem um barulhão e pronto. Já um motor de plasma alienígena como esse é o equivalente a um motor elétrico, silencioso e infinitamente mais eficiente. Ele não tem explosões, ele não faz barulho, ele simplesmente empurra a nave com uma precisão e uma força inacreditável, usando uma fração do que a gente usaria. É como comparar uma carruagem a vapor com um carro elétrico moderno. A diferença tecnológica é simplesmente assustadora. E agora o mais chocante de tudo. Por que essa combinação de CO2, cianeto e níquel seria impossível na natureza? Bem, o cianeto é um composto altamente volátil e tóxico. O níquel, um metal. E o CO2, um gás.
Para que eles se unissem para gerar esse tipo de propulsão, seria necessário um processo controlado, uma tecnologia avançada que pudesse manipular esses elementos em nível atômico. Isso não acontece por acaso, isso é engenharia. Pela primeira vez na história, não estamos especulando sobre vida, estamos falando sobre tecnologia. Isso nos leva a uma pergunta que está tirando o sono de todos os cientistas. Se essa tecnologia é milhares de anos mais avançada que a nossa, qual o seu real propósito? E o mais importante, eles sabem que a gente está observando? Agora, prepare-se para a revelação mais assustadora. Enquanto a comunidade científica tentava digerir a ideia do motor de plasma, uma equipe de radioastrônomos fez a descoberta que está realmente aterrorizando a NASA. Eles apontaram suas antenas para o Trace Atlas e detectaram algo que, na teoria, não deveria estar ali. Um sinal de rádio forte e pulsante na frequência de 1420 MHz. Essa frequência é conhecida como a linha do hidrogênio neutro. Para quem não é da área, é basicamente o sinal que o hidrogênio, o elemento mais comum do universo, emite para tentar se comunicar. E o que é mais doido ainda, os pulsos de rádio estavam sincronizados perfeitamente com os pulsos de luz verde neon do motor. É como se a nave estivesse piscando e enviando um sinal de rádio exatamente ao mesmo tempo, em uma mensagem clara e deliberada. Não era um ruído aleatório, não era interferência, era uma comunicação intencional. E o que isso significa para nós, terráqueos? Significa que pela primeira vez algo nos respondeu, algo está ali afora, nos observando e está mostrando que tem uma tecnologia que estamos apenas começando a entender. O pânico é real. A NASA, que por anos negava qualquer evidência de vida extraterrestre, ativou os protocolos de emergência para primeiro contato. Isso não é algo que acontece em um dia normal de trabalho. Estamos falando de um protocolo que envolve todas as agências espaciais do mundo. E a única razão para ele ser acionado é se houver uma ameaça ou uma revelação tão grande que poderia mudar a civilização humana como a conhecemos. Isso está acontecendo agora, enquanto eu falo com você. Então me diz, o que você faria se recebesse um sinal como esse? Como você se sentiria sabendo que essa comunicação está acontecendo e talvez já tenha acontecido há mais tempo do que imaginamos? E o que eles estariam querendo dizer com essa mensagem? A pergunta que todos estão se fazendo agora é: essa tecnologia é pacífica? Ou esse sinal, essa comunicação, é um aviso? Um aviso de que eles estão chegando, e não para apertar a nossa mão? Com a revelação de que o Trace Atlas é uma tecnologia alienígena em comunicação, as agências espaciais do mundo todo se uniram. Eles decidiram que a única forma de obter respostas é ir até lá. A missão, batizada de Juno 1, é basicamente uma missão suicida. É a primeira vez na história que a humanidade envia uma sonda para interceptar um objeto interestelar. O objetivo é se aproximar o suficiente para filmá-lo em alta resolução, entender sua estrutura e, se possível, interceptar mais sinais. É uma jogada de tudo ou nada, um risco calculado que pode nos dar a verdade ou nos colocar numa situação ainda mais perigosa. A missão é extremamente arriscada, e não só para a sonda. A rota do Trace Atlas é perigosa. Ele vai passar perto de várias de nossas órbitas de satélites e até mesmo da Estação Espacial Internacional. A única coisa que os cientistas sabem com certeza é que se o motor de plasma for acionado na potência máxima perto das nossas redes, ele pode fritar todos os nossos satélites de comunicação. Pensa no caos que seria. Nossos sistemas de GPS, internet, telefonia, tudo poderia ir para o espaço em um piscar de olhos. É um preço alto demais para uma chance, mas é uma chance que a humanidade precisa correr. O que pode acontecer se a gente conseguir filmá-lo de perto? As implicações para a nossa civilização são enormes. Imagina se a gente conseguir ver quem está dentro, ou se a gente descobrir qual é o verdadeiro propósito desse objeto. Essa missão pode ser o divisor de águas, o momento em que a humanidade deixa de ser uma civilização isolada para se tornar parte de um universo maior. É o ponto de virada da nossa história, pro bem ou pro mal. E aí? O que você acha que a Juno 1 vai encontrar? A prova de que estamos sozinhos no universo? Ou a prova de que a gente está prestes a fazer o primeiro contato? É a esperança de uma nova era para a humanidade, mas também a incerteza do que está por vir. Se esse vídeo te deixou com a mente explodindo igual a minha, smash no like porque essa informação precisa chegar em mais pessoas.
Estamos em um momento histórico com o 3D Atlas, se aproximando, e a cada dia que passa, descobrimos coisas mais incríveis sobre ele. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque a cada dia que passa, estamos mais perto da verdade. E aí, o que você acha? Primeira evidência real de vida extraterrestre ou ainda tem dúvidas? Deixa sua teoria aqui nos comentários. Eu vou ler e responder o máximo que eu puder. E aí, será que a gente está preparado para o que o Junwan vai encontrar?